Olá, amigos, estamos de volta com o nosso Saúde e o Bem-Estar Social. Hoje nós vamos falar sobre as plantas medicinais brasileiras. Então vejam bem, Martius, biólogo alemão do século passado, já tinha dito que as plantas brasileiras não curam, fazem milagres. Portanto, nós temos aí uma biodiversidade das nossas plantas para transformar em medicamentos, enfim. E a gente ainda tem esse olhar preconceituoso sobre a fitoterapia. Ainda muito se fala na modernidade da farmacologia, dos medicamentos modernos, né? Mas nós entendemos que nós chegamos vivos e bem até hoje na história da humanidade às custas dessa medicina mais simples, dessa medicina doméstica, dessa medicina indígena. Então, vamos falar um pouco sobre isso. A SEMI foi um organismo criado há algumas décadas atrás, ainda na época da Revolução Militar, com a finalidade que aliás foi uma iniciativa muito interessante, com a finalidade de reduzir a importação de fármacos. Quer dizer o quê? Quer dizer, por exemplo, a Novalgina, o princípio ativo é a dipirona. Então, um remédio consagrado para dor de cabeça, para febre, né? Mas que a dipirona era importada. Então a SEMI veio com essa intenção, estudar as plantas brasileiras e descobrir que tipos de princípios ativos, de fármacos, nós poderíamos utilizar da nossa própria riqueza. Apesar desse grande esforço que a SEMI fazia para evitar, né, e provocar o estudo das nossas plantas medicinais, ela foi perdendo força com o tempo, acabou virando um entreposto de importação de medicamentos. Mas a verdade é que as nossas plantas continuam sendo usadas, né, pela cultura popular. Uma das mais importantes que eu vejo é o boldo. O boldo é uma planta que tem são diversos tipos de boldo, né? Esse aqui é o brasileiro, não é o boldo do Chile, é o boldo brasileiro. Ele é chamado também de boldo das 7 dores. Então, ele é uma planta que age em diversos tipos de situações dolorosas, né? Quer dizer, cólicas de todo tipo, cólica de estômago, cólica digestiva, cólica menstrual. Então, o boldo chamado 7 dores, ele é muito interessante e é muito usado na nossa cultura popular, né? Nós temos também a carqueja, que é uma planta também brasileira, como o boldo 7 dores. A carqueja é da região de Minas, né? E ela tem uma função interessantíssima de proteção ao fígado. Não é? Quando, por exemplo, você está usando medicações de uso contínuo, para pressão arterial, para isso, para aquilo, você se vê obrigado a manter o uso desses medicamentos. O chá de carqueja é de uma importância fundamental, porque ela combate o efeito hepatotóxico dos medicamentos. Então, como muita gente diz, eu digo no meio científico, né, que é muito arriscado usar a planta, que é preciso pesquisar, porque toda planta tem efeito colateral. Aí eu pergunto a vocês conhecem algum medicamento que não tenha efeito colateral? Nenhum, até hoje na história da farmacologia, né? Isso é uma busca que se faz nos estudos, mas que infelizmente até hoje não tem um simples ácido acetil salicílico, uma aspirina, né? Ela gera efeitos colaterais e muitas vezes os efeitos colaterais são até reaproveitados. Qual é o efeito, por exemplo, da aspirina? O efeito colateral é afinar o sangue, é impedir a agregação plaquetária. Isso quer dizer o quê? A formação de trombos. Então é usado muito na cardiologia para a prevenção de infarto, de derrames e tal. Mas por outro lado, né, nós temos a erva cidreira, né, que é também antifebril, que é muito usado, né, tradicionalmente no Brasil para cólicas, para dores também. Enfim, agora o que se discute é o quê? Se coloca, os órgãos de fiscalização, como a própria Anvisa hoje, ela coloca como uma coisa assim que, não, isso aí pode ser comercializado, pode ser usado, mas não há evidência científica, não há comprovação científica. Como assim? Você tem aí uma história indígena, você tem uma história de séculos, né,
das nossas plantas, isso sem falar nas plantas chinesas, que são milenares, como essa aqui, por exemplo, que é o chá verde, né? Mas que é encontrado no mundo inteiro. No Brasil, o chá verde é primo do mate do sul, tão usado no sul, do chimarrão, né? Do próprio chá inglês, do chá preto, são primos e eles são encontrados em diversos locais do mundo e todo mundo conhece o efeito benéfico do chá verde, né? Então nós precisamos disso, nós precisamos fortalecer essa cultura popular e dar mais segurança jurídica para quem comercializa essas plantas e mais segurança para quem as usa, né? Mostrando que não há nada disso, não há nada de efeitos colaterais em plantas. Por quê? Porque quando você pega essa daqui, por exemplo, né, que é a jaborandi, né, o jaborandi que tem efeitos diversos na saúde humana e é conhecido popularmente como uma planta capaz de conter a queda de cabelo, evitar a calvície, né? Mas tem muitas outras funções, ele é anti-inflamatório, é digestivo, enfim. Mas o que eu quero dizer é que a gente precisa entender que o que está aqui na folha dessa planta, no caule dessa planta, são diversos princípios ativos. E o interessante de tudo isso é que aquele que traz o benefício, aquele princípio ativo, aquela substância química, ela está junta de uma outra que até controla a absorção desta primeira. Então quer dizer o quê? Isso que eu estou mostrando para vocês. Que a própria planta, na sua condição integral, ela tem lá fatores que controlam o efeito tóxico de uma ou outra substância contida nela. Isso não é possível mais quando você isola, tira da planta só o princípio que interessa, né, concentra e transforma num medicamento alopático. Esse princípio é um fundamento da fitoterapia, né, essa segurança de uso, através de chá, através de extrato seco, que são as cápsulas da planta integral moída, né? Ou através das tinturas, que é um concentrado feito com álcool de cereais. Bom, então, eu acho que essas coisas vocês têm que saber para que vocês possam ter segurança no uso disso. Agora, é claro, procurar um profissional, procurar quem conheça, quem tem bastante experiência nessa área, para você ter, né, a convicção de que não vai haver risco nenhum com relação à sua saúde. Pelo contrário, né, as plantas medicinais só trazem benefícios à saúde. Então, eu vou mostrar para vocês a forma mais simples de se usar uma planta medicinal. Vejam bem, essa aqui é a carqueja, famosa carqueja, e muito conhecida como quase insuportável pelo seu amargor. Eu vou mostrar para vocês que não é assim. Não pode ser assim, não pode ser insuportável. Como insuportável? Amargo, não é. Depende disso aqui, ó. Você pega mais ou menos o proporcional à ponta dos dedos, né, o que é capaz de segurar da planta, e coloca num recipiente com 1 litro d'água, né? Você pode levar ao fogo até o ponto de começar a ferver. Na hora que começa a ferver, você desliga, você espera um tempo, 5 minutos, não mais do que isso, não precisa mais do que isso, e daí então você coa e coloca na jarra. Agora observe a cor do chá. O chá, ele não pode ser aquela coisa escura, porque quando você faz ele muito concentrado, o próprio chá verde, ele fica insuportável, né? O tanino dele fica muito forte e você fica com aquela coisa rascante, ruim de ingerir, né? Então o chá, ele precisa ser claro, a cor dele é aquela cor clara, né? Não é a cor de água, senão não tem nada ali, mas é aquela cor clara, para você usar o quê? Que quantidade? O mais ou menos equivalente a 1 litro por dia, né? E prestando atenção na seguinte questão, o momento mais importante para um bom resultado com a fitoterapia, com a planta medicinal, é sempre ao acordar, né? Aquele primeiro momento. Então a gente chama de lavar o rim. Vamos lavar o rim. Vamos tomar um copo grande desse chá já cedo ao acordar, porque isso passa mais rápido, já vai direto para o sistema urinário e ali já se distribui, os princípios ativos são lançados na circulação, o que não servia age como efeito diurético, já de limpeza do sistema urinário já cedo. Assim funcionam quase todas as plantas. E outra coisa importante, procure saber, na sua natureza, na sua condição de saúde atual, qual o nível da sua saúde que está mais debilitado.
a gente tem essa onda, né, de estar melhor agora e estar menos ali na frente, mas nós precisamos conhecer quais são estruturalmente aqueles órgãos que já não foram tão beneficiados pela nossa genética. Eu, por exemplo, eu tenho que estar de olho sempre no rim, no meu rim e no meu fígado. Então, eu faço uso sempre alternando de plantas medicinais que estimulem o meu funcionamento renal e o meu fígado. O meu renal por quê? Porque eu já tive episódio, por exemplo, de cálculo renal. Quando vim para Brasília, não prestei atenção a essa questão da umidade da cidade, né? Do Planalto Central, de clima de deserto, e eu vim do Rio de Janeiro com uma umidade de 90%, 100%, e vim para cá no período pior, no período da seca, e sem dúvida nenhuma o meu rim virou uma pedreira. Foi tudo eliminado com a ajuda das plantas medicinais, nunca mais eu tive problema desse tipo, mas eu fiquei preocupado e observando sempre de olho na vitalidade do meu rim. Então, esse conhecimento é importante. É importante que vocês tenham preventivamente, procurem um bom profissional. Eu trabalho com isso há quase 40 anos. Eu estudo fitoterapia, acupuntura, medicina chinesa, não é? E sou vegetariano desde menino. Eu nunca comi carne vermelha, nunca comi carne de mamíferos, né? Então, eu tenho uma experiência interessante, até assim, da minha própria saúde, né? Porque a minha saúde virou um grande laboratório durante todo esse tempo de vida, tá bom? Então, contem comigo, deem um like, né, no vídeo e compartilhe e leve aos seus amigos, né? Se inscrevam, tá bom? Avisem os amigos, eu estou à disposição de vocês. Um grande abraço.